Olá, amigos e amigas. Vou gravar aqui de série, uma série de técnicas de sair fora do corpo para projeção astral. Aqueles que me conhecem, que acompanham o meu canal, acompanham meus vídeos, sabem que eu gosto muito de testar técnicas novas. Eu vejo uma técnica num livro e eu falo, vou testar. Bom, comigo algumas funcionaram. Na verdade, a maioria funcionou e algumas não surtiram nenhum efeito. Mas eu vou falar as que eu testei e deram certo para mim, porque eu posso confirmar que através delas eu consegui ter a saída do corpo, tá? Então eu vou começar essa série de vídeos. Cada vídeo eu vou gravar uma técnica e tentar explicar de forma mais detalhada possível para que não fique aquela dúvida, porque muitas vezes a gente está lendo, comigo acontece muito isso, você está lendo um livro, às vezes, e lá está ensinando uma técnica de algum exercício para alguma coisa espiritual. E aí você tá lendo ali e aí a pessoa fala e explica a técnica direitinho. Só que a pessoa esquece de colocar quanto tempo tem que praticar a técnica. E aí você fica naquela dúvida, é 5 minutos, é 10 minutos, é uma hora e meia. Às vezes coloca o tempo, mas não fala se tem que praticar mais de uma vez por dia, qual que é o melhor horário para praticar ou se isso indifere. Né? Então eu vou deixar bem claro, vou tentar ser o mais específico possível, tá, na técnica. Muitas vezes aquilo que eu não falar é porque talvez não seja tão relevante assim, tão significativo, tão impactante assim, que vai trazer alguma diferença na técnica. Então, eu vou começar com a técnica da mais simples à mais complexa que eu conheço, né? Então vamos lá. Esse primeiro vídeo eu vou falar sobre a técnica das mãos. É a técnica mais simples que eu conheço para quem quer ter as primeiras experiências sem precisar fazer muito esforço. Às vezes não é esforço, às vezes a pessoa não tem tempo, é muito corrido o dia, é muita coisa para a pessoa dar conta durante o dia ali, ela não tem tempo de praticar uma técnica mais longa ou fazer meia hora de manhã, meia hora à noite, ou acordar de madrugada, né, para fazer os exercícios. Bom, a técnica das mãos, eu não sei quem é o autor, tá? Mas isso também é importante, mas não importante porque eu vou passar aqui para vocês. A técnica das mãos ela é a técnica mais simples que eu conheço. Ela consiste em você várias vezes durante o dia. Quando eu digo várias vezes, eu quero dizer de uma em uma hora, no máximo. No mínimo, você pode pôr de 10 em 10 minutos, de meia em meia hora, mas no máximo de uma em uma hora, tá? Você vai parar, olhar para as suas mãos e perguntar para você mesmo se você está dormindo ou está acordado. Você vai fazer a pergunta dessa forma. Ó, acordei 7 horas da manhã, levantei para escovar os dentes, eu paro o que eu estou fazendo e de repente eu estou dormindo ou eu estou acordado? Você está se perguntando mesmo. Se pergunta, não é só para repetir essa frase. É como se você estivesse fazendo uma pergunta para você mesmo e estivesse querendo saber a resposta. Se você está dormindo ou está acordado. Então você se questiona: eu estou dormindo ou eu estou acordado? E é bom você olhar bem na palma das suas mãos assim e observar. Eu acho engraçado, eu vou comentar com vocês aqui, não tem nada a ver com o vídeo, né? Mas através dos exercícios que eu pratico, quando eu paro assim, concentro nas minhas mãos, eu começo a sentir a energia e começo a formigar minha mão todinha assim, e a latejar de energia assim, né? Mas isso é outros exercícios que eu pratico às vezes, mas é engraçado. É, então, você para, olha assim e pergunta: eu estou dormindo ou eu estou acordado? O que vai acontecer com isso? Você faz todas de uma em uma hora no máximo. No mínimo, você vai fazer 10 em 10 minutos, 30 em 30 minutos. Eu acredito que de uma em uma hora é um tempo bacana, é um tempo legal para a pessoa conseguir ir enraizando essa técnica que é do questionamento, de você se perguntar: ah, mas o que essa técnica faz com a gente, Renato? Essa técnica,
ela vai criar em você esse hábito de estar se perguntando. Por isso que é importante você se perguntar mesmo e não só repetir a frase aleatória, né? Falar, eu tô dormindo, eu tô acordado e pensando em outra coisa. Não, é se perguntar. Porque quando você estiver dormindo, seu cérebro foi condicionado a isso, a questionar. Quando você estiver dormindo, o que acontece é o seguinte: o que aconteceu comigo e acontece com muitas pessoas também. Quando você está dormindo, de repente, no meio do sonho, você para, você fala, está na hora de perguntar. Só que no sonho, naquele momento ali, quando seu corpo já adormeceu, quando você vai fazer a pergunta, é como se o tempo lá é muito diferente. É como se você já tivesse feito, então você já abre a lucidez, você nem precisa perguntar. Você já entendeu ali. E aí na hora que você vai perguntar é como se fosse mais ou menos assim. Você está sonhando e de repente você para perguntar. E na hora que você vai perguntar, você fala, opa, tô fora do corpo. Ou estou num sonho lúcido, pode acontecer também, já aconteceu comigo. Mas como que eu vou saber? Como que eu vou diferenciar? Não preocupa no começo. Para você diferenciar o sonho lúcido da projeção astral, é só com as experiências que você for tendo que você vai saber a diferença, tá? O que vai diferenciar nítida e claramente uma projeção de um sonho astral é quando você tiver é, uma projeção astral, esqueci o nome que a gente dá, que é a projeção astral que você se vê saindo do corpo, tá? Essa projeção astral, aí você não tem dúvida, aí você começa a saber comparar quando era uma projeção, quando não é, mas a lucidez vai ficar muito boa, muito alta. Comigo já aconteceu, por exemplo, de eu me perguntar, eu tô dormindo ou eu tô acordado? Na hora que eu vou perguntar, eu já desperto assim, eu falo, eu tô no sonho, ou eu estou fora do corpo. E de repente aquele cenário todo apaga e eu tô aqui no quarto, ou eu tô em estado vibracional, ou eu tô em pé aqui no quarto, aqui fora do corpo. Ou seja, eu estava fora do corpo aqui, meu corpo astral estava aqui, mas ele estava sonhando que eu estava lá, né? Então essas questões podem acontecer. Na dúvida, não preocupa com isso no começo, tá? Não fica, eu preciso saber se é uma projeção, se não é. O que eu costumo fazer, geralmente, quando eu percebo que eu estou fora do corpo, para saber se eu estou fora do corpo mesmo, isso eu aconselho para vocês fazerem em qualquer técnica que vocês fizerem. Utilize esse método que a gente chama de teste de realidade. É quando você testa para saber se aquilo ali você está fora do corpo ou se você está acordado e viajando na maionese achando que está fora do corpo. Então você puxa o dedo seu. Quando você puxa o dedo astral seu, ele estica assim igual uma borracha e aí você solta e ele vai voltando assim. Então puxa o dedo que ele vai esticar se você estiver fora do corpo, tá? Você percebeu que está fora do corpo? Observa o ambiente à sua volta, observa qual que é a sensação de estar fora do corpo. Quer fazer uma coisa legal? Dá um pulinho que você vai ver. Você pula, quando você cair, você vai cair flutuando assim devagarinho, igual uma pena, e toca os pés no chão. Então, se ambientaliza quando você perceber que está fora do corpo, está numa experiência. E uma dica de ouro que eu dou, eu já vi outras pessoas fazendo isso também, outros projetores, e eu aconselho, não espera a experiência acabar para voltar para o corpo. Nas primeiras vezes você ficou ali alguns segundos, 40 segundos, 1 minuto, ficou ali, você já volta para o corpo, fala, vou voltar para o meu corpo. E aí você concentra no seu corpo, ou então você estiver perto dele, você só volta para ele, vai se aproximando com a intenção de despertar e você já vai abrir os olhos na cama, com toda aquela sensação. Por que que eu gosto sempre de voltar para o corpo antes de acabar a experiência? Mas, Renata, a experiência não acaba quando a gente volta para o corpo. Muitas vezes a gente é puxado para o corpo. Não é a gente que volta para o corpo, a gente é puxado. E pode acontecer também de você estar curtindo a experiência ali, tô fora do corpo e tudo, e você perde a lucidez de novo. E aí começa a entrar o onirismo, você começa a viajar na maionese, mistura projeção com sonho, você entra num sonho e aí você dá continuidade naquele sonho ali, e quando você acorda de manhã você nem lembra que teve uma projeção. Por quê? Porque você começou a dormir aqui.
né? Às 11 horas, meia-noite, começou a dormir. Quando deu umas 2 horas da manhã, você teve esse despertar dentro do sonho. Só que você não voltou para o corpo. Aí você voltou a sonhar ali, 2 horas da manhã, você teve uma projeção dos 40 segundos, 1 minuto. Você voltou a sonhar ali, e olha só, de 2 até 7 da manhã, 6 da manhã, olha o tanto de sonho que veio. Então você não vai conseguir trazer isso para a memória. Quando você volta na hora, aquela imagem está muito nítida, e como foi uma projeção lúcida, ela é muito mais consistente do que um sonho. Então façam esse exercício, repassando aqui de novo. Você pode pôr o despertador para despertar de 1 em 1 hora. Olha para as mãos e se pergunta, tá? Estou dormindo ou eu estou acordado? E como se você estivesse esperando uma resposta. E aí você abaixa as mãos, volta de novo pro seu ambiente normal, continua fazendo o que está fazendo. Depois você faz isso de novo 1 hora. Antes de dormir, você se pergunta também, estou dormindo ou estou acordado? Senta na cama, olha para as mãos, depois deita e dorme, se entrega ao sono. Essa é a técnica mais simples que eu conheço para poder sair do corpo, tá? Depois dessas técnicas de as técnicas para sair do corpo, eu vou explicar o passo a passo de quando estiver fora do corpo, o que fazer, como fazer, né? Porque isso vai ajudar muita gente, pelo menos me ajuda muito os vídeos que as pessoas comentam, os relatos que as pessoas postam explicando como que eu faço para atravessar uma parede, como que eu faço para fazer alguma coisa, né? Por exemplo, eu saía do corpo, eu não conseguia sair no plano físico de jeito nenhum, eu só saía no plano astral. Então eu vi o meu quarto diferente, era o meu quarto, mas era diferente, era o quarto meu do plano astral. Eu via tudo diferente. E aí com muito custo, garimpando aqui e ali, muito custo, eu comecei a ter projeções no plano físico mesmo, enxergando o plano físico. Então a gente vai aprendendo devagar e vai tentando contribuir para poder ajudar as pessoas. Então tá aí a primeira técnica para ajudar vocês, tá? Quem já experimentou essa técnica ou quem conseguir resultados com essa técnica, por favor, posta aí nos comentários aí para poder saber que eu ajudei alguém a ter suas primeiras experiências, né? E quantos dias tem que fazer essa técnica, Renato? Olha, eu aconselho qualquer técnica de projeção que você quer tentar, você fazer pelo menos no mínimo 30 dias. Não adianta você culpar a técnica se você fez um dia sim, pulou 2 dias, fez um outro dia, fez de vez em quando a técnica. Não é a técnica que não funciona, é você que não aplicou a técnica corretamente, tá? Então faça 30 dias. Geralmente, não é regra isso. Geralmente, na primeira semana, a pessoa já consegue ter alguma experiência, tá? Geralmente, mas se ela fizer direitinho, 1 hora a cada 1 hora, e vai fazendo. E aí depois a gente vai conversando mais sobre como é estar fora do corpo, tá ok? Então façam a técnica e semana que vem eu gravo mais um vídeo falando para vocês sobre uma outra técnica também bem fácil, e aí eu vou aumentando os níveis, né? Testei e aprovei. Adoro essa técnica das mãos, ela é muito fácil.